Muito bem-vindos. Meu nome é Gabriela Jardim, eu sou gerente de eventos aqui do IDP. Hoje estamos realizando mais um evento da nossa série de eventos que temos realizado tanto para os nossos alunos como para o público externo. Hoje é um evento estritamente para o nosso público, para os nossos alunos, nossos novos alunos e os antigos alunos. Estamos muito felizes, estamos do IDP. Queria ressaltar que nós tomamos todos os cuidados de distanciamento, de álcool em gel, enfim, estamos aqui eu, Bruna e João, para apresentar a vocês o NGDC. Então, fiquem à vontade para perguntar, estamos aí com o chat aberto, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas e questionamentos sobre esse novo núcleo que eles vão apresentar para vocês. Obrigada, boa tarde a todos e bom evento. Bruna, com você. Olá, obrigada, Gabi. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa ideia aqui é apresentar o nosso novo núcleo aqui do IDP, é o NGDC, o Núcleo de Gestão Docente e Desenvolvimento de Carreira Discente. Vamos começar apresentando a equipe primeiro para vocês entenderem quem é que está aqui falando para vocês, né? Eu sou a Bruna Faria, já estou aqui no IDP já tem 2 anos e meio, e antes eu trabalhava na área de gente performance aqui do IDP, mas desde fevereiro eu estou no núcleo, né, atuando com a coordenação dos projetos e das ações que a gente vai desenvolver durante todo esse período aí do núcleo, né? Junto comigo, a gente tem aqui também o João. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Bruna. Tudo bom? Como é que você está? Bom, meu nome é João. Eu tenho mais ou menos já 1 ano e meio de DP. Hoje em dia, estou trabalhando aqui no núcleo, juntamente com a minha querida Bruna. Vim para cá inicialmente trabalhando na área de gente performance, que é o nosso RH, focado em endomarketing e comunicação interna. Bom, e uma pessoa também super importante para a nossa equipe, a nossa gestora, Cristiane Castro, que está de licença maternidade, cuidando aí da baby dela, mas logo ela está aqui com a gente. E a Cris é a nossa gestora do núcleo, ela também já está há 3 anos aqui no IDP, trabalhava na área de gente performance, era gestora de gente performance e está com a gente coordenando o núcleo. A Cris já tem mais de 15 anos de carreira, ela é psicóloga de formação e especialista em gestão de pessoas. Então, com certeza, ela tem muita bagagem, muita experiência para trazer aí para vocês e ajudar vocês nesse desenvolvimento de carreira que a gente vai tentar aqui trazer para vocês durante esse período do núcleo. Bom, a gente criou esse núcleo e veio aqui conversar com vocês hoje. Por quê? Nós dois formamos tem relativamente pouco tempo e a gente percebeu que dentro da graduação nós dois tínhamos dores muito fortes e muito grandes enquanto alunos de graduação, questões relacionadas à nossa carreira, relacionadas ao nosso futuro, e a gente falou, cara, o aluno do IDP ele vai sair na frente, ele vai ter um apoio que a gente não teve, eles vão ter. Então, uma dor que eu tinha muito grande, que me trouxe, me encantou muito nesse projeto de poder solucionar, é a seguinte: eu sou formado em comunicação, mais especificamente em publicidade, e quando eu comecei a minha graduação, eu tinha uma mente muito fechada em relação às minhas possibilidades. Eu acreditava que eu talvez só tivesse uma carreira dentro de agências de publicidade. Mais para frente, eu fui descobrindo um segundo problema, que era o seguinte: eu conheci outras possibilidades de carreira dentro da minha área, fora de agências de publicidade, mas eu não tinha uma referência, eu não tinha um guia que me orientasse para qual área dessas eu devia seguir, aonde as minhas habilidades iam ser melhor aplicadas, onde eu ia me desenvolver melhor, onde eu ia conseguir crescer mesmo enquanto profissional. E eu acredito que esses problemas sejam questões que não se restringem só à minha área. Estou errado? Não tá. Eu sou formada em administração e, como o João falou, tem pouquinho tempo que a gente saiu da faculdade, mas eu sentia muito essa dificuldade de encontrar uma área, pessoas que pudessem me ajudar a encontrar a minha área, né? Encontrar realmente o que eu gostaria de trabalhar, de qual seria mesmo a minha carreira. E uma das minhas maiores dores era que eu realmente tinha que procurar meus amigos que já estavam estagiando de alguma forma, para entender com eles, poxa, como é a atividade, o que você faz, você desenvolve aquilo que você vê na sala, na teoria, a gente aprende tanto em sala de aula a teoria das áreas, de como funciona cada área, e realmente no estágio, vocês funcionam assim? É assim que vocês trabalham? Eu não tinha mesmo um apoio, um suporte, uma área para que eu pudesse buscar,
né? Então, eu acho que essa é uma das principais dores que a gente sente mesmo quando a gente está na graduação. E, como o João falou, tudo isso foi pensado quando a gente foi construir o núcleo, para que todas essas inseguranças que vocês tenham, todas essas dores, elas sejam sanadas e que vocês realmente saiam na frente quando vocês entrarem no mercado de trabalho. Aqui no IDP, a gente tem algumas iniciativas já, que uma delas é o Career Center, junto com a professora Raquel Cândido, e a professora está aqui com a gente também, ela está trabalhando junto com a gente no núcleo, e ela vai falar um pouquinho de como é esse período em que ela já atendeu os alunos, orientou esses alunos, de como são essas inseguranças e quais são essas dores que os alunos trazem para ela e que ela ajuda nessa orientação de carreira. Então, bem-vinda, professora Raquel. Muito obrigada, Bruna, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui participando desse lançamento, de mais uma iniciativa do IDP que eu acho que é de vanguarda, é uma iniciativa que eu me orgulho muito de estar colaborando aqui um pouquinho com a minha experiência. Já está comigo a palavra? Posso continuar? Pode continuar, professora, obrigada. Então tá. Bom, gente, o IDP, como vocês já devem ter percebido, é um lugar onde a inovação é sempre muito bem-vinda, né? Nós temos aí um grupo de pessoas muito concentradas em buscar excelência em tudo aquilo que fazem. Então, eu fico muito orgulhosa de perceber o quanto que eu estou no IDP desde 2017, a casa tem evoluído para realmente atender às necessidades de todos os alunos. E, por isso, que em 2017, né, eu comecei a desenvolver esse projeto do Career Center, do Centro de Excelência em Carreira da Faculdade de Direito, muito antenada, Bruna e João, numa experiência de vida, porque o que nós observamos? Eu, à época, o professor Marcelo Proença era coordenador do curso de Direito, e outros colegas da área do Direito que a gente convivia, nós que tivemos a oportunidade de estudar fora do Brasil, passamos por uma experiência que eu acredito que fez toda a diferença para a minha carreira, que foi ter a oportunidade de sentar com alguém mais experiente para me aconselhar sobre a minha carreira e para entender o porquê das minhas decisões. Porque, na verdade, aqui no nosso sistema educacional tradicional, a gente muitas vezes vai tomando decisões meio na base do que vai aparecendo. A gente não tem por hábito traçar um plano de carreira. Então, essa nossa iniciativa do Career Center, e hoje no núcleo, que já está se incorporando no núcleo, ela tem como premissa básica fazer com que você, aluno, não deixe para pensar na sua carreira só no dia que você pegar o seu diploma. Ao contrário, que você, ao longo do seu curso, vá tomando decisões conscientes, decisões assertivas e com um objetivo de chegar ao lugar onde você pretende, onde você busca. Porque, vamos falar a verdade, gente, faculdade é sonho, né? Todos nós, quando a gente decide fazer um curso superior, a gente está atendendo ali um sonho do nosso coração e a gente não quer que esse sonho seja frustrado. Nem vocês querem, e nem nós queremos. Então, o que a gente quer? Que a partir do momento que vocês participem das iniciativas, vocês tenham possibilidade de tomar decisões conscientes. Por que tudo isso, minha gente? Porque quando a gente fala de planejamento de carreira, e aí eu vou fazer um parênteses, que eu não me apresentei direito. Eu já sou advogada há 20 anos, faço 21 agora. Eu trabalho já como, além de advogada, eu também sou a gestora de um escritório de São Paulo, aqui em Brasília. E por caminhos diversos que a minha vida levou, eu tive a oportunidade de ter muitas experiências. Tive experiência em escritórios full service, tive experiência de ser assessora no Supremo Tribunal Federal, tive experiência de trabalhar em outras faculdades em núcleo de prática, até chegar ao IDP. E aí um dia eu parei para ver que todas as minhas experiências tinham me preparado para quê? Para poder aconselhar outras pessoas, porque eu tenho uma experiência variada, né, do direito. Eu não fui uma advogada de uma carreira linear. E aí eu comecei a pensar, né?
por que a gente não tem no Brasil essa experiência de aconselhar os alunos, né? Então, esse projeto foi feito a partir de 2017. Eu também comecei a estudar muito essa parte de desenvolvimento pessoal, porque aí não bastava me valer apenas da minha experiência pessoal, eu busquei qualificação, né, como Master Coach de carreira, Executive Coach, Life Coach, analista comportamental. Então, digamos assim, que o desenvolvimento humano, Bruna, é a minha paixão secreta, porque eu amo o direito, mas eu também amo muito ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, fecha parênteses sobre a vida da Raquel. Volta para 2017. Começamos a implantar essa experiência do Career Center. E como funciona isso? Na atualidade, os alunos de direito, logo a partir do primeiro semestre, têm mentorias individuais comigo. A gente senta, conversa sobre a sua vida. Eu quero ouvir, eu não quero te dizer nada sem saber antes quem é você, por que você decidiu fazer direito, quais são suas expectativas, quais são os seus sonhos e como nós podemos juntos traçar um plano de carreira para você. Porque todo plano de carreira, gente, tem que passar por 3 coisas fundamentais. E essas 3 coisas estão previstas, essas 3 tipos de atividades estão previstas aqui no Núcleo também. Autoconhecimento, pesquisa de oportunidades e estratégia. Por quê, gente? Porque se você não souber quem você é, como é que você vai saber qual que é aquela estrela do mundo que vai fazer seu coração brilhar? Então, primeira coisa, a gente tem que começar a conhecer você. E vocês vão ter acesso a várias atividades de autoconhecimento. Depois, a gente dá ferramentas para vocês pesquisarem o mercado e dizerem, nossa, como os meninos estavam falando aqui, às vezes a gente entra na faculdade com uma ideia única a respeito da nossa formação, sendo que as carreiras têm múltiplas possibilidades. E eu sempre digo para os alunos, antes de escolher um lado do prisma, tenha certeza que você olhou para todos os lados do prisma, você conheceu, você verificou o que era o dia a dia, como era a vida ali de cada profissional dentro do seu curso de formação. E aí, uma vez sabendo quem você é, quais são suas fortalezas, quais são seus pontos de melhoria, eu não falo defeito, porque nós não temos defeitos, nós temos pontos de melhoria, né? Conhecemos quem você é, então o que tem no mercado? E como é que eu faço esse casamento entre quem eu sou, o que eu gostei no mercado? Como é que eu desenvolvo essa estratégia? Então, nós já temos feito isso na Faculdade de Direito, temos casos muito legais de sucesso, alunos que eu acompanho desde 2017, que me mandam os e-mails mais lindos, assim, professor, olha, o nosso plano deu certo, consegui o trabalho tal, estou formado, estou empregado, ou professora, aqui já comecei a minha preparação para oportunidade tal, ou um intercâmbio que mudou a vida de alguém. Então, o objetivo, né, em todas essas iniciativas, nossa, gente, é isso, é que vocês aproveitem o tempo da faculdade para olhar para o futuro também. Claro que vocês têm que viver intensamente esse momento, porque esse momento é lindo, é um capítulo inesquecível da vida de vocês. Mas, se vocês viverem o dia de hoje com consciência do seu futuro e daquilo que vocês querem fazer, e aproveitando essa oportunidade incrível que o IDP está trazendo para vocês, com certeza o sucesso vai chegar. E com certeza vai chegar aquele conceito de sucesso que não é só um sucesso material, mas é um sucesso de realização pessoal, que é o que todos nós desejamos para vocês. Então, Bruna, espero não ter falado muito, fico aqui à disposição e parabéns pela iniciativa, para toda a equipe, contem comigo sempre, estamos juntos. Obrigada, viu, professora? Nossa, assim, é sempre muito bom ver a professora Raquel falando. Ela traz realmente, ela participa aqui junto com a gente dessas ações e ela realmente consegue colocar todo o que a gente está pensando, né? Ela está trazendo e ela está compartilhando com a gente muitas experiências bacanas para que a gente continue construindo esse núcleo juntos. Então, muito obrigada, professora, mais uma vez, por participar com a gente dessa iniciativa e desse núcleo. E pegando um pouquinho do gancho do que a professora Raquel trouxe, como eu disse no início, eu sou formada em administração, né? Eu tenho especialização em gestão de projetos e durante a minha carreira profissional, eu realmente fui começar a pensar mais nisso depois que eu me formei. Né? Então, quando a gente pega o diploma, que a gente se vê desempregado, de certa forma, né, em algumas situações, e a gente começa a pensar, e agora? Para que lado eu vou? Eu tive sorte de ter encontrado a minha área que eu realmente gostei, que eu realmente queria seguir durante o meu período de estágio, que é a área de gestão de pessoas, né? Então, estagiei dentro de RH, e eu realmente senti que era aquilo que eu queria para a minha vida profissional,
mas ainda assim a gente fica insegura, a gente percebe e começa a perceber que tem muitas oportunidades, que tem muitos caminhos que a gente pode seguir e que talvez a gente não tenha conhecido esses caminhos, né? Então, passei por experiências ruins, passei por algumas experiências muito boas e que todas elas fizeram a profissional que eu sou hoje e com certeza todos os dias eu tenho aprendido muito mais, né, com a minha equipe, com as pessoas que eu tenho trabalhado e desenvolver mesmo as minhas habilidades e as áreas que eu realmente tenho interesse. Então, hoje eu consigo colocar as minhas áreas de interesse, que é gestão de pessoas e gestão de projetos, numa mesma área, né? E com certeza muitas outras coisas, muitos interesses vão surgir ao longo da minha carreira e eu vou conseguir ir passeando por todas essas áreas. E isso que é importante e que hoje a gente vê como que tem acontecido no mercado como um todo, né? E você, João, me conta. Bom, hoje em dia eu estou aqui no RH também, junto com a Bruna, né? A gente tem esse trabalho junto já há algum tempo. E como eu falei, como ela mesma disse, ela teve mais sorte do que eu, porque ela já veio muito mais focada em RH, ela já sentiu isso muito antes. Como eu falei, eu não tinha muito direcionamento, então eu tive que ir um pouco na tentativa e erro. Então, desde o início dos meus estágios até as experiências de emprego que eu tive mesmo, eu tive acesso a algumas oportunidades diferentes, com experiências na área de direção de arte, redação publicitária, planejamento, produção de eventos, até que na minha última oportunidade de emprego, antes de vir para o IDP, eu tive um pequeno contato com endomarketing e comunicação interna, conheci um pouquinho desse mundo de RH, me interessei, mas ainda só um pouquinho. E aí depois surgiu essa oportunidade aqui no IDP, onde eu pude me especializar muito mais dentro de endomarketing, a minha ação toda é muito mais focada nisso. Trabalhei dentro da nossa área de RH, então eu acabei me apaixonando, custei muito a chegar aqui, né? Mas finalmente cheguei, estamos aqui. Como a professora Raquel falou, eu era esse aluno que não tinha esse direcionamento, não sabia para onde focar, mas o importante é chegar. Eu tenho certeza que o caminho de vocês vai ser mais curto. É isso. Se a gente tivesse tido alguma dessa iniciativa na nossa graduação, com certeza a gente tinha encurtado esse caminho, né? Mas a gente não quer que vocês passem pelo que a gente passou, né? Vamos aprender com os erros dos outros. E hoje, assim, pegando um pouquinho desse gancho de carreira, a gente também está com uma convidada, a professora Rafaela Andrade, que é a nossa coordenadora do MBA aqui de RH do IDP, e a gente pediu para que ela falasse um pouquinho sobre carreiras, né? Então, a gente já falou sobre as nossas dores de quando a gente estava na faculdade, entrou no mercado de trabalho, e agora a gente contou um pouquinho de como foi esse cenário quando a gente realmente já estava no mercado de trabalho, né? Mas a gente sabe que é isso, as carreiras elas estão evoluindo, elas estão mudando, e existem muitas possibilidades, e com certeza, cada vez mais, as transformações do cenário do mundo, enfim, de todas essas transformações que a gente está vivendo, afetam as carreiras. Então, a gente pediu para a professora Rafaela trazer um pouquinho dessa experiência dela também, para falar um pouquinho para vocês sobre carreiras. Professora, tá aí? Sim, estou aqui. Então, boa tarde, gente. Como a Bruna falou, né, sou coordenadora do MBA em Gestão e RH 4.0. E quando a gente vê esse 4.0, surgem diversas coisas na nossa cabeça em relação a carreiras, né? Eu tenho certeza disso. E só que eu estou aqui até para desmistificar um pouquinho desse 4.0, desse mundo atual, dessas tendências, que às vezes a gente acaba tornando isso muito mais complexo do que deveria ser. Apesar de estarmos num mundo complexo, apesar de estarmos num momento complexo, né, se a gente pensar assim, mas a gente pode sim, com orientação e de uma forma alinhada, planejada, pensar sim nessa carreira de forma antecipada, pensar nessas tendências e como que nós vamos conseguir nos ajustar nessas tendências. E como o pessoal trouxe um pouquinho dessa sua carreira, vou trazer um pouquinho para você, acho que eu me identifico muito com vocês, me identifico muito com a professora Raquel, no sentido de não ter seguido também uma carreira linear, e não digo que isso seja um problema. Eu acho que isso está muito alinhado, inclusive, com o mundo que nós estamos. Mas a gente não ter uma carreira linear não significa que a gente não vai ter planos, que a gente não vai se organizar para este momento, né? Então, eu hoje faço doutorado na UNB, nessa área também de gestão de pessoas, atuo com lideranças e equipes, eu falo que é a minha paixão.
E eu adoro, sou apaixonada por esse mundo acadêmico, sempre estive dentro desse mundo acadêmico, porém, eu também sou apaixonada pelo mercado, por esse mundo de consultoria, de atuação, que é onde eu atuo hoje, com atender empresas, com desenvolver pessoas dentro das organizações, que também foi uma atuação que eu tive desde o comecinho da minha carreira. E quando a gente fala aqui no Brasil desses dois mundos, o mundo acadêmico e o mundo de mercado, as pessoas costumam colocar isso em dois opostos, né? Em dois polos completamente diferentes. Você tem que escolher, ou você vai seguir a carreira acadêmica, ou você vai seguir a carreira mais mercadológica. E eu falo que isso é uma realidade, na verdade, muito Brasil. Quando a gente sai daqui, nós vemos que fora do Brasil, as pessoas conseguem sim consolidar esses dois mundos, não digo nem consolidar, mas caminham em paralelo, um alimenta o outro. Poxa, quantas informações nós temos no mundo acadêmico, de pesquisas, de dados, de números, de informações que a gente pode usar para alimentar o nosso mercado. Quantas coisas no mercado a gente não pode levar para dentro da prática acadêmica para ser pesquisado e se retroalimentar. Então, por que eu estou trazendo isso? Justamente porque a gente não precisa hoje pensar nesses dois opostos, pensar nesses dois polos para a gente falar de carreira. Nós podemos sim pensar em possibilidades e pensar em como nós vamos alinhar isso para pensar na nossa carreira. E aí eu trago uma dúvida que para mim chega muito, e eu tenho certeza que para a professora Raquel deve chegar também, que é, mas e agora? Eu vou ser um especialista ou eu vou ser um generalista? Que é a dúvida do momento, porque quando a gente fala nesse 4.0 que eu falei para vocês, o que a gente mais ouve das pessoas é, não, hoje você tem que ser um generalista. Hoje você tem que olhar para todos os lados, todos os ambientes. Se você não for generalista, você não vai se inserir neste mercado. E eu trago uma reflexão aqui para a gente. Hoje nós também temos carreiras que são especialistas e que são extremamente necessárias e estão extremamente alinhadas com tendências de mercado. Por exemplo, quem lida com dados, né, com People Analytics, por exemplo, com Big Data, né, com essas informações, até dentro do próprio direito tem carreiras dentro dessa parte mais tecnológica, dessa parte de dados, que a gente precisa se assegurar que as pessoas estão também ficando cada vez mais especializadas nisso. E será que a gente precisa, né, quem gosta, quem adora uma área, vai falar, não, não vou focar nisso porque eu tenho que ser generalista. Então, essa é a minha grande reflexão para vocês. Neste mundo de agora, a gente não fala mais em ser generalista e em ser especialista. Mesmo que você seja um especialista, você vai ser um especialista, você vai fazer a sua imagem, você vai se colocar, você vai buscar a sua carreira, mas isso não significa que você vai ficar dentro da caixinha do especialista. Você vai olhar para esse mundo, você vai olhar para esse mercado e você vai ter sim que se manter atualizado, você vai ter sim que saber olhar para as tendências, você vai ter sim que saber olhar para números, para dados, para te retroalimentar onde você estiver. Você vai ter sim que ter um aprendizado mais autodirigido. E quando eu falo de um aprendizado autodirigido, não estou falando da gente não estar em faculdades, não estou falando de nós não estarmos em cursos, não estarmos em MBAs. Estou falando de nós utilizarmos esse MBA, esses cursos, essa faculdade que vocês estão fazendo, justamente para conseguir alinhar sua carreira com o seu objetivo de curso e você ir se aprofundando, você ir pesquisando para além desse universo. Porque aqui, enquanto professores, a gente leva para a sala de aula para vocês aquilo que a gente vê de tendências, de conhecimento, toda a nossa bagagem. Mas isso não quer dizer que a gente vai levar toda a possibilidade de informações, de conhecimentos tão vasto que a gente tem nesse mundo hoje. Cabe a você, enquanto aluno, olhar e falar, nossa, eu quero pesquisar mais disso daqui porque isso aqui me deu curiosidade. Eu quero aprender mais disso daqui porque isso daqui está muito alinhado com o objetivo que eu tenho de carreira. E isso é o seu aprendizado autogerido. Isso é o seu aprendizado em que você vai atrás, você vai pesquisar, você vai chegar para o professor e vai falar assim, professor, eu fiquei mais curiosa com essa informação aqui. Tem mais material que você pode me passar? Tem outras fontes de pesquisa que você me indica aprofundar? Tem algum vídeo que eu posso ver? Tem algum podcast que eu posso ouvir para me aprofundar nisso? Isso é ser esse profissional do futuro, esse profissional curioso. Então, como vocês podem ver, está para além de ser generalista ou especialista. Sendo generalista ou sendo especialista, você vai precisar se manter atualizado, você vai precisar se manter antenado, você vai precisar buscar as informações e tornar esse seu aprendizado contínuo. Que até tem um nome que a gente fala, eu falo um nome lindo, né? Mas ele nada mais é do que isso, que é o lifelong learning, que é a gente justamente continuar aprendendo a vida inteira. E a gente não ficar só com aquilo que está ali para a gente ser curioso.
Então, eu até trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho quanto isso está alinhado. Quando a gente olha para o Fórum Econômico Mundial, ele sempre traz quais são as competências que estão aí para o profissional do futuro, né? E quais são algumas das competências que o Fórum traz para a gente? As 5 primeiras eu trouxe aqui para a gente olhar como tudo isso está alinhado. A gente fala sobre resolução de problemas complexos, sobre pensamento crítico, sobre criatividade e curiosidade, sobre gestão de pessoas e colaboração. Então, todas essas são habilidades que a gente vai precisar desenvolver para além do conhecimento. São habilidades que a gente vai precisar praticar e que, com certeza, no planejamento de carreira, elas vão estar alinhadas ali dentro da sua carreira. Você vai precisar pensar para além ali do seu conhecimento hoje, de atuar como especialista ou de atuar como generalista, você vai precisar pensar em desenvolver essas habilidades. E tudo isso pode sim ser desenvolvido, contanto que a gente pense que comportamentos que eu vou colocar ali na minha linha, no meu planejamento de carreira, como eu vou fazer isso ao longo do meu curso. E acho que esse é um grande diferencial que, se vocês começarem a pensar desde o primeiro semestre nisso, enquanto alunos, mas já de olho no mercado, vocês vão sair muito à frente na carreira de vocês. Não pararem para pensar somente nisso quando você estiver se formando. Já aproveita o bate-papo com a professora Raquel e já vai organizando essas habilidades, como vocês podem colocar isso para funcionar dentro da sua atuação como aluno. Nos seus trabalhos que você vai desenvolver em grupo, nas discussões que você vai ter em sala, nos estágios que você vai fazer, nos voluntariados que você vai realizar, tudo isso faz parte do seu aprendizado, tudo isso faz parte da sua carreira, e isso sim é ser um profissional 4.0. Então, acho que tentei desmistificar um pouquinho disso, trazer mais para a realidade para a gente o que é esse profissional 4.0, que a gente vai falar tanto no nosso MBA e que, com certeza, ao longo de todo o curso de vocês vão ver também, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui de tendências em relação à carreira, o que a gente vê na parte de gestão de pessoas. Afinal de contas, eu sou apaixonada. A gente estava aqui falando antes, né? Se não cortar, a gente vai falando aqui até amanhã de temas que a gente gosta. Mas contem comigo, contem com a gente. Espero que seja uma caminhada muito proveitosa para vocês. Obrigada, professora. Nossa, Bruna, trouxemos convidadas de peso, né? Bruna, eu posso fazer só uma colocação para a professora Rafaela, porque ela é uma super mega blaster profissional na área de carreira. Então, eu não posso perder a chance de fazer uma pergunta. Eu posso? Você deixa? Claro. Professora Rafaela, eu estava ouvindo atentamente aqui a sua apresentação e uma coisa que a gente tem conversado muito, sobretudo no direito, que sempre foi uma área muito conservadora, no sentido assim, das pessoas serem muito focadas só com a competência técnica e deixando de se preocupar com essas habilidades, esses soft skills, essas características. Então, na sua visão, e eu imagino que a gente pensa de forma semelhante em relação a isso, nenhuma área hoje do conhecimento ou de qualquer tipo de formação pode prescindir de correr atrás dessas habilidades e dessas características comportamentais, ou seja, o estudo técnico, obviamente, a formação técnica é muito importante, mas existe alguma área que pode deixar de considerar que tem que ter resolução de problemas complexos, como você falou, pensamento crítico? Alguém pode abrir mão de não ter essa habilidade no mundo de hoje? Com certeza não. E é isso que vai trazer o nosso diferencial. Eu falo muito que, às vezes, a gente entra na graduação pensando nessa parte técnica, né? Mas hoje em dia não tem mais como a gente olhar só para isso. Esse sim é muito importante. A gente tem sim que aprofundar o nosso conhecimento, a gente tem sim que se diferenciar. E hoje nós temos acesso para isso, para muita coisa. A gente tem acesso para materiais dentro do Brasil, para fora do Brasil. Então, acho que a gente nem tem mais como usar essa desculpa. Só que não adianta só isso hoje mais, não é isso que vai nos colocar no mercado. Eu fico vendo aqui o exemplo dos meninos falando da carreira deles, né, da experiência que eles estão adquirindo, e eu tenho certeza que quando eles entraram, quando eles começaram, a bagagem técnica deles contou, mas com certeza essas habilidades contam muito. E muita gente pergunta pra gente, mas poxa, eu não tenho experiência, como que eu vou ser contratado no primeiro emprego? E eu sempre digo que, olha, se você,
conseguir demonstrar na sua entrevista que você tem essas habilidades, essa vontade de aprender, essa vontade de crescer, e mostrar que você correu atrás disso para além do seu curso, né, para além do que você está vendo ali, isso com certeza vai te diferenciar. Então, corram atrás, sabe? Se tem grupos de pesquisa na faculdade, entra no grupo de pesquisa, né? Se tem... Isso vai fazer todo um diferencial. Se tem voluntariado, entrem no voluntariado. Tudo isso, hoje em dia, conta como experiência e conta como diferencial, e é uma excelente oportunidade para desenvolver essas soft skills que são tão necessárias no mercado hoje. Obrigada, professora Rafaela. E obrigada, Bruna, por ter deixado eu quebrar nosso script aqui, mas eu não resisti. Não, professora, obrigada aí pela contribuição, foi ótima, foi uma pergunta ótima. E eu acho que eu posso até complementar aí, já que a professora Rafaela disse que estava aqui escutando sobre a nossa experiência, né? Eu acho que muito mais hoje do que o que a gente via de carreira antigamente, é que realmente hoje a gente pensa muito mais no nosso propósito, né? Então, propósito como pessoa, como indivíduo, como sociedade. Então, isso a gente está trazendo para a nossa área de trabalho também, né? Então, quando a gente fala sobre essas habilidades, sobre essas competências, eu acho que está muito relacionado também a pessoas, né? Nós como pessoas. Então, a gente passa muito tempo do nosso dia a dia no nosso trabalho, então a gente realmente começou a observar o quão importante é a gente trazer o nosso propósito de vida, o que a gente pensa, eticamente, enfim, ideais que antes ficavam muito na teoria, mas agora a gente realmente vive esses ideais dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E por isso que essas habilidades, elas realmente são muito importantes, independente das habilidades técnicas que também fazem os nossos trabalhos acontecerem, né? Então, muito obrigada mais uma vez pela colaboração, professoras. Com certeza a gente vai ter aí outras ações com as professoras, a Raquel, a professora Rafaela, ajudando a gente a construir ainda mais o nosso núcleo. E agora, a gente vai realmente começar a explicar o que é o NGDC, né? A gente falou, a gente trouxe aqui alguns conteúdos para vocês, e agora a gente vai realmente entrar no nosso conteúdo do que é o NGDC. Exato, a gente fez essa apresentação, essa introdução, para vocês entenderem um pouco de como surgiu o NGDC, quais foram as inquietações que levaram a gente a estar aqui hoje, mas vamos à parte prática. Bom, a gente tem falado muito com vocês, principalmente na comunicação do evento, e a gente vai trazer isso mais vezes, sobre a questão de transformar o aluno do IDP no profissional do futuro, né? E como pretendemos fazer isso? Vamos à forma prática da coisa. Bom, uma das primeiras ações que a gente teve no núcleo, que foi como a gente se estruturou, a gente criou uma trilha de carreira, que a ideia é que o aluno do IDP passe por toda essa trilha ao longo da graduação dele com a gente, e ao final dele, ele encontre o caminho dele de forma mais assertiva, digamos assim. Bom, o início dessa trilha começa numa primeira etapa muito simples, onde o aluno entra na nossa página, que é www.idp.edu.br/NGDC, e lá vai ter um espaço onde ele pode cadastrar o currículo dele, com as experiências que ele tiver, com as aptidões que ele já tiver, vai estar tudo certinho lá para ele poder se cadastrar e a gente poder oferecer um serviço mais personalizado possível para ele. Num segundo momento, a gente vai começar uma triagem de currículos, onde a gente vai analisar todos esses currículos e entender como a gente pode trazer dentro do que vocês já têm, como a gente pode acrescentar mais a esse currículo de vocês e tornar esse currículo de vocês mais competitivo. A gente acha importante ressaltar também que a gente entende que a partir do primeiro e do segundo semestre, o aluno ele ainda está numa etapa onde ele está conhecendo a graduação, ele está conhecendo as primeiras matérias, as primeiras áreas, ele está tendo esse momento de se ambientar, né, na graduação. Então, a gente vai ter ações que vão ser abertas para todos os alunos do IDP, mas as nossas ações mais focais vão começar a partir do terceiro semestre. Nessa etapa inicial do terceiro semestre, a gente já começa com algumas ações de desenvolvimento de soft e hard skills, que a Bruna vai explicar um pouquinho mais ali para frente para vocês. E também a gente já vai começar com alguns workshops, algumas coisas práticas. Num segundo momento, que a gente prevê que vai ser por volta do quinto semestre, a gente já começa a falar em inserções em estágios, em avaliação de perfil comportamental e em acompanhamento e desenvolvimento de desempenho dentro desses estágios.
Para finalizar, a gente chega numa etapa que vai ser a partir do 8º semestre, mais ou menos, onde a gente já vai falar em inserção do aluno do IDP em vagas de empresas parceiras nossas, em vagas de estágio focadas em contratação efetiva e em programas trainees, sendo que nessa última parte o aluno ainda vai ter uma experiência de mentoria e coaching. Então, lembrando, tudo isso que eu apresentei para vocês de forma resumida, vocês podem olhar com muito mais calma lá na nossa página, está tudo lá completinho, ilustrado para quem quiser conferir. E, já ia me esquecendo, terminando a graduação, a gente ainda faz um acompanhamento de 6 meses com esses alunos, estejam eles empregados ou não, a gente vai continuar fazendo esse contato com eles, esse direcionamento. Exatamente, para que esses alunos não se sintam jogados, abandonados, né? Então, quando a gente finaliza aí a nossa graduação, a gente passou 4, 5 anos ali nessa graduação, e agora? O que vem agora, né? Então, a gente ainda vai ter esse contato com esses alunos. Bom, e essa trilha, como o João falou, ela foi toda desenvolvida com base em 4 pilares que a gente entendeu que são os pilares realmente que sustentam o nosso núcleo. O nosso primeiro pilar é o desenvolvimento de soft e hard skills. Então, a gente já trouxe aqui muitos exemplos, professora Raquel, professora Rafaela, inclusive, colocaram que hoje o profissional, ele realmente precisa desenvolver essas habilidades que são habilidades comportamentais, além das técnicas, né? Então, a gente pensa realmente em todas as ações para esse tipo de desenvolvimento com os nossos alunos e ações que realmente vão colocar essas habilidades para que vocês comecem a se descobrir também, né? Descobrir quais são as habilidades, o que eu posso melhorar, o que eu posso desenvolver, o que eu realmente sou bom e que às vezes eu nem percebo. Então, tudo isso a gente vai ter ação para que vocês possam se conhecer um pouquinho melhor e esse é o nosso primeiro pilar. O nosso segundo pilar é das nossas parcerias. Então, todo mundo já sabe que o IDP é conhecido pelo networking, né? A gente tem muito contato, inclusive com as nossas iniciativas, com a Job Fair, a gente tem muito contato hoje com escritórios, mas a nossa ideia é expandir esse networking ainda com outras empresas públicas, privadas, para que vocês, alunos, tenham conhecimento e que a gente possa colocar vocês junto com essas empresas. Então, realmente, para que vocês possam conhecer as possibilidades que vocês têm de desenvolvimento de carreira. O nosso terceiro pilar é, de fato, de empregabilidade. Então, tudo que a gente conversa sobre estágio, sobre mercado de trabalho, tudo isso a gente vai ter realmente uma equipe focada em divulgação de vagas. Como o João falou, a gente vai fazer uma triagem personalizada. Então, poxa, não tenho ainda nenhuma experiência profissional, não vou nem me candidatar de forma alguma. Colocam lá suas habilidades. Se você já participou de algum tipo de voluntariado, se você já participou de algum grupo de pesquisa, fica à vontade para colocar tudo lá. E se você ainda não participou, também não tem problema. O IDP está aberto e tem muitas ações para vocês. Mas a gente realmente precisa conhecer um pouquinho de vocês para que a gente comece a trabalhar melhor essas vagas. Então, poxa, a gente, junto com nossos parceiros, a gente tem uma vaga para divulgar. Quais são os nossos alunos que realmente já estão nessa fase? E como a gente pode ajudar ainda mais esses nossos alunos fazendo realmente essa gestão e divulgação de vagas. O nosso quarto pilar é o hands-on, que é realmente colocar as mãos na massa, né? Então, a gente vai trazer ações para que vocês possam criar essas experiências. Então, lógico, num ambiente controlado, num ambiente aqui seguro, em que a gente tenha o apoio técnico dos professores e dos colaboradores do IDP também, né? Sempre pensando realmente em criar essas experiências para vocês. Então, trazer empresa júnior, outras atividades para que vocês possam, dentro do IDP, criar essas experiências e quando vocês forem realmente para o mercado de trabalho não se sentirem inseguros porque vocês já iniciaram mesmo essas experiências profissionais. Então, esses são os nossos 4 pilares que o nosso núcleo ele foi desenvolvido com base nesses pilares e a partir disso a gente criou mesmo essa trilha de desenvolvimento, né? Como o João falou, a gente pensou tudo isso, mas tudo isso está sendo construído e a gente precisa muito
de vocês, para que a gente possa saber se realmente tudo que a gente está pensando, todas as inseguranças, as dores, tudo que a gente pensou, é o que vocês também estão pensando e vocês estão sentindo. E à medida do que a gente for desenvolvendo o núcleo, vocês vão dando esse feedback para a gente. Olha, eu acho que a gente precisa de mais ações nesse formato ou nesse sentido. A gente realmente quer escutar muito vocês. Nós estamos muito abertos para ouvir e construir juntos essa área que é uma área nossa. Né? É uma área que é feita para vocês, para que vocês cresçam e que a gente dê o suporte para que esse crescimento de vocês seja muito bem sucedido e, como a gente falou, que vocês encurtem uma etapa que por tanto tempo foi uma etapa que deixou tantas pessoas inseguras e traumatizadas durante a graduação. Né? Então, realmente é um momento muito importante e de construção conjunta. E eu acho que... Posso ter esquecido alguma coisa, João? Falei tudo? Não, acredito que é isso. A gente falou que se vocês quisessem mandar perguntas, vocês já podiam ter ido mandando aí no chat. Eu vou pedir o apoio da produção aqui. A gente teve alguma dúvida aí, produção? No momento, não. Mas lembrando que o nosso site está lá aberto já está funcionando normalmente. E lá no final da página tem uma área específica para vocês mandarem dúvidas, sugestões, perguntas. Então, novamente, para quem não pegou aí... Nosso site é o www.idp.edu.br/ngdc. Então, se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, quer sugerir alguma coisa, entra lá em contato e fala com a gente, que a gente está esperando você falar com a gente também. Olha, e a gente tem aí uma surpresa. Ao final da live, a gente já vai divulgar a nossa primeira vaga de estágio lá pelo site. Então, corre lá, que a gente já vai fazer essa primeira divulgação. Opa, a produção está ali avisando a gente. Pessoal que está no primeiro semestre de Direito perguntou se já pode cadastrar os currículos. Confere? Pode sim, pode e deve. Como a gente falou, as nossas ações mais focadas, elas vão ser a partir do terceiro semestre. Mas isso não quer dizer que no primeiro e no segundo semestre a gente não vai ter contato com vocês e que vocês não vão participar do núcleo. Pelo contrário, a gente vai ter ações sim, mas vão ser ações mais iniciais. Realmente porque nesse primeiro momento a gente entende que vocês estão conhecendo o curso, inclusive estão criando as dúvidas que vocês vão ter durante esse período de formação mesmo profissional. Mas pode sim cadastrar, fique à vontade, é super importante que vocês já comecem mesmo a pensar nesse momento de carreira de vocês, tá? Fiquem tranquilos e pode cadastrar lá no site. Quanto a essa questão de currículo, só fazendo um complemento breve, uma dor que a gente sentia muito também na faculdade era a questão de você, que a professora Rafaela comentou, se não me engano, ou foi a professora Raquel, não me recordo agora qual das duas, a questão de você não ter uma experiência, você não ter o que colocar no currículo e você falar, uai, como é que eu começo a participar da coisa se eu não tenho um currículo, não tenho experiência? Então, fiquem tranquilos, preencham da forma como vocês acharem mais interessante, coloquem tudo que vocês tiverem para colocar e fiquem tranquilos que a gente vai ter momentos nos nossos projetos para a gente desenvolver mais esse currículo aí de vocês. A produção está chamando ali, parece que a gente tem mais uma dúvida. Quem vai se formar agora no meio do ano, que você falou, perdão? No meio do ano vai poder ter o acompanhamento também? Sim, como a gente falou, a gente vai acompanhar esses nossos alunos, né, os nossos egressos, por 6 meses. Então, quem vai se formar agora já vai entrar nessa nossa primeira turma de acompanhados, né, de formandos que vão ser acompanhados durante esse período. É claro que a gente está construindo esse núcleo, mas sim, a gente quer ter contato com vocês que estão se formando agora, para a gente entender como que foi, né, esse período da faculdade com vocês, se vocês já estão entrando no mercado de trabalho, se não estão, então a gente quer realmente conhecer essa vivência de vocês, mas assim vocês vão ter esse acompanhamento. Mais alguma produção? Ótimo. Joia. Então, quem tiver mais alguma dúvida, só acessar lá a nossa página e entrar em contato com a gente. Gente, a gente quer agradecer. Todo esse evento ele foi pensado com muito carinho, assim como o núcleo é pensado com muito carinho no nosso dia a dia. Tudo que a gente fez aqui realmente foi pensado para que vocês conheçam um pouquinho dessa nova área que a gente está
criando para vocês. Então, a gente quer realmente ter contato com vocês. A partir de agora, a gente vai mandar aí alguns cards pelo WhatsApp. A gente promete não ficar perturbando muito vocês. Quando a gente mandar é porque é realmente necessário. Então, por gentileza, leiam lá tudo que a gente mandar para vocês. A gente não vai ser chato, não, mandando todo dia, mas agora a gente realmente vai estar mais próximo de vocês, então, comunicando pelo WhatsApp, pelo e-mail, todas as ações que a gente realmente estiver promovendo, a gente quer que vocês conheçam, e é isso. As ações que forem focadas mais em algum semestre específico, a gente vai comunicar, mas vocês sempre vão ter essa comunicação e a gente espera muito esse retorno de vocês, dizendo para a gente o que pode ser feito, o que vocês estão gostando e tudo isso. Gabi? Não escutei. Estão perguntando se é gratuito todo esse apoio. Sim. Sim, você é aluno do IDP, você já entra no núcleo, é só você se inscrever. Ele não é obrigatório, então a gente realmente deixou aberto para que o aluno tenha essa vontade de se inscrever no núcleo, né? A gente não vai colocar como obrigatório, todo aluno precisa passar, mas realmente pensando na carreira e no desenvolvimento de vocês. Então, sim, você sendo aluno do IDP, você pode participar do núcleo de todas as ações que a gente está desenvolvendo. Esse projeto, essa área é para você. E eu acho que agora foi. Mais alguma? Então, por hoje é só. Mais uma vez, se tiver mais alguma dúvida, é só entrar na nossa página. A gente está lá para atender vocês. Então, gente, muito obrigado hoje por estarem aqui com a gente, pela participação. Como a Bruna falou, a gente conta muito com vocês. É uma área que, como vocês viram, ela só existe, ela só faz sentido se estiver junto com vocês. Então, a gente tem construído com base em pesquisas, com base nas nossas vivências, com base no que a gente tem de material, mas obviamente que o material mais rico que a gente tem são as dúvidas de vocês, são as questões de vocês. Então, não tenham medo, não hesitem, não tenham problemas em vir falar com a gente. E a gente está aqui à disposição. Obrigado. Obrigada, viu, gente? A gente vai se falando. Um beijo e até a próxima.